Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar seguimento às nossas aulas, nós vamos voltar a falar sobre industrialização da América Latina. A aula de hoje a gente vai falar sobre industrialização tardia. Vale lembrar que a América Latina é um lugar que tem poucos países industrializados, basicamente Brasil, Chile, Argentina e México, né? O Chile é o que se industrializou aí recentemente. Para a gente entender um pouquinho esse conteúdo, vamos pegar um país aí como exemplo para entender esse processo de industrialização, tá? Então a aula de hoje vai ser para a gente entender como que foi a industrialização da América Latina, partindo de um país como molde, tá? Como modelo. Vale lembrar que a industrialização da Argentina é muito parecida com a industrialização brasileira, do México, do Chile, não foge muito dessa regra. Então eu vou dar um único exemplo para o conteúdo ele ficar bem completo, vocês entenderem bem esse processo de industrialização dentro da América Latina, tá? O nosso país aí que a gente vai pegar como referência para a gente entender a questão de industrialização vai ser o Brasil, tá? Vale lembrar que o Brasil ele começa a se industrializar a partir de 1900, tá? Então a industrialização muito tardia. Os países europeus começaram a se industrializar a partir aí do final de 1700, onde começa a primeira revolução industrial. A gente tem uma defasagem aí de 120, 130 anos, tá? Uma das coisas interessantes, tá? A maior parte dos países da América Latina, até hoje, eles não conseguiram alcançar plenamente esse processo de industrialização. Lembrando, quando eu falo de industrialização, ele é um processo muito complexo. Então eu tenho vários tipos de indústria, eu tenho que desenvolver vários tipos de tecnologia, né? Eu tenho que criar vários tipos de profissionais. O que o Brasil, o que o México, o que o Chile, né? O que a Argentina acabou optando? Escolheu alguns tipos específicos de indústria e investiu nesses tipos específicos de indústria, tá? Ela não pegou todas as indústrias, tá? Porque se fosse fazer isso ia levar muito tempo. O correto seria utilizar essa técnica, eu pegar todos os tipos, tentar desenvolver todos os tipos para ter um tipo de industrialização bem completo. Mas por conta do quê? Do processo de desenvolvimento, né, da concorrência das empresas multinacionais, isso acabou não sendo possível, acabou ficando muito difícil, né? Então se a gente for parar para pensar o Brasil, a nossa primeira fase de industrialização, ela começa em 1808, vai até mais ou menos aí 1914. Vale lembrar que essa primeira fase, eu vou ter indústrias mesmo só no finalzinho, tá? Nos últimos 15 anos aí desse período, tá? Porque nessa primeira fase o Brasil ele ainda era colônia de Portugal, né? Só a partir de 1889 que o Brasil vai se tornar uma república, que vai ter uma certa independência, né? Vale lembrar uma outra coisa interessante também, o Brasil era meio que obrigado a comprar produtos europeus, tá? Então só no finalzinho de 1800, quando o Brasil se torna mesmo uma república, que ele acaba tendo um pouco mais de independência do que quando ele era uma monarquia, né? Ele era independente, mas ele estava muito ligado aí a Portugal. Acaba acontecendo o seguinte, o Brasil ele começa a ter as primeiras indústrias muito simples, tá? Indústria de bebida, alimentícia, calçado, têxtil. Vale lembrar que quem investiu na indústria nessa época, no final de 1800, começo de 1900, foi justamente os barões de café, tá? Eu tinha aí grandes fazendeiros de café que tinham grandes fortunas. Essas fortunas você investiu uma parte em infraestrutura, em ferrovia, em melhoramento de portos, né? Você tinha uma riqueza muito concentrada na região sudeste, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E uma coisa interessante, muitos deles viajavam para a Europa e percebiam que a Europa estava em pleno processo de industrialização. Então o filho desses barões muitas vezes acabavam pegando um pouco do dinheiro lá do café, que não era nada muito significativo, tá? E acabavam investindo nas cidades, construindo nas cidades pequenas indústrias. Vale lembrar que eram indústrias muito modestas, tá? Que tipo de indústria? Sei lá, uma fábrica de macarrão, engarrafava algum tipo de bebida, fabricava algum tipo de tecido, fabricava algum tipo de roupa, tá? Coisas muito simples, né? E uma coisa interessante também, tá?
própria burguesia dessa época, quem era rico, quem tinha um certo status, tá, acabava não comprando esses produtos, tá, porque eram produtos muito simples, né, acabava optando em comprar produtos o que? Importados, tá. O que é interessante eu entender? Esse mesmo esquema acontece na América Latina, tá, indústria simples, vocês têm que lembrar isso aí, indústria básica, tá. No caso do Brasil, eu ainda tinha uma certa riqueza que era o café, que acabou que impulsionando o processo de industrialização, mas os outros países você não tinha o café, tá? Esse processo ele ainda foi mais lento, tá? Um dos motivos do Brasil se destacar dentro da América Latina foi justamente essa riqueza nossa produzida no campo, tá? Essa riqueza acabou justamente impulsionando o processo industrial. Tá? Então é interessante eu entender isso aí. País que não tiver essa riqueza simplesmente não investiram na indústria. Então o processo industrial ele foi prejudicado e prejudicado muito. Tá? A outra fase de industrialização que também acaba pegando toda a América Latina de uma forma assim meio que homogênea, né? Quando eu falo homogênea, lembrando, estou falando da Argentina, do México, né? E do Brasil. Vale lembrar que na Segunda Guerra Mundial a questão do que de importação de produtos acabou ficando prejudicada. Então quem queria consumir algum produto tinha que produzir dentro do próprio país, tá? Isso acabou impulsionando a indústria desses lugares, tá? Então, por exemplo, aquela fábrica de roupa lá da primeira fase, ela teve que melhorar a produção dela, porque como a pessoa que tinha dinheiro não podia mais importar, porque o mundo estava em guerra lá, né, no começo de 1914, então aquela fábrica ela teve que melhorar o produto dela. Aquela fábrica ela recebeu mais investimento, tá? Uma outra coisa que acaba acontecendo dentro da América Latina, de modo geral, América Latina, quase todos os governos eram governos muito nacionalistas, tá? Governos que acabavam investindo muito dentro do seu país. Isso aconteceu na Argentina, no Brasil e no México. Exemplo do Brasil, nessa época teve o Getúlio Vargas ele acabou investindo muito em indústrias, ele acabou ele mesmo criando indústrias. No lugar de ele esperar, por exemplo, alguém criar uma companhia, uma indústria siderúrgica, ele mesmo foi lá e criou. O Estado criou uma indústria, tá? A famosa estatal. Então é interessante eu entender isso aí. A América Latina, lá na década de 50, década de 40, ela passa por esse investimento dos governos internos, né? Só que tem um problema muito grave nisso aí, tá? Eu tinha a Europa, eu tinha os Estados Unidos, tinha algumas partes da Ásia que já estavam em outra época industrial, criando outros produtos, enquanto a América Latina estava criando os primeiros produtos assim realmente industrializados, mas eram produtos muito simples, tá? Vale lembrar que uma concorrência direta europeia, uma concorrência direta dos Estados Unidos ou dos países da Ásia iriam facilmente destruir essa indústria nacional. Tem indústria nacional brasileira, indústria nacional argentina, indústria nacional mexicana. O Chile também, lá na década de 60, teve um projeto muito parecido com esse aí, de fortalecer as indústrias nacionais, tá? Só que vale lembrar que aí você esbarra com o interesse de já potências industriais aí, né? As europeias, as estadunidenses, tá? Então o Brasil ele também investiu em indústrias nossas. Uma outra fase que acontece no Brasil a partir de 1950 até 2000, também pega toda a América Latina. Eu estou dando o Brasil como exemplo aqui, mas esse exemplo ele serve para todos os países da América Latina. Os países da América Latina, depois da década de 60, são inundados, né, pelas famosas multinacionais. Então tudo aquilo que eu estava tentando criar de indústria dentro do meu país latino-americano, indústrias nacionais, elas acabam sendo muito prejudicadas pela concorrência das indústrias estrangeiras. Vamos pegar o Brasil como exemplo. O Brasil, até a década de 60, o Brasil tinha uma fábrica de carro nacional, que era a Fenemé. A partir do momento que chega no Brasil a Volks, a Ford, a Chevrolet e a Fiat, essa fábrica nacional nossa
teve que concorrer diretamente com fábricas multinacionais. As fábricas multinacionais estavam muito, mas muito adiantado na questão tecnológica. A fábrica brasileira estava engatinhando, então eu acabei sofrendo, né? O Brasil acabou sofrendo uma concorrência desleal do ponto de vista industrial. Basicamente todas as nossas indústrias aí de produtos industrializados, assim, com um pouco mais de tecnologia, acabou sendo afetado diretamente pelas multinacionais. A maior parte dessas estatais, dessas indústrias aí nacionais, acabaram sendo o quê? Prejudicadas, acabaram tendo que decretar o que? Falência, tá? Acabaram desaparecendo por conta dessa concorrência das multinacionais. Uma coisa interessante, toda a América Latina ela é muito influenciada pelas indústrias multinacionais, tá? Mas não são todos os países que eu tenho fábricas dessas multinacionais. Essas multinacionais elas vendem para toda a América Latina, mas as fábricas estão concentradas em um outro país, justamente nos países onde eu tenho abundância em matéria-prima, nos países onde eu tenho uma população relativamente grande, que aí eu posso utilizar essa população como mercado consumidor, país onde eu tenho oferta de energia elétrica, a água em abundância, tá? Então, assim, não é por acaso que o Brasil, que tem uma grande extensão, uma grande população, tenha muita multinacional. Não é por acaso que a Argentina, que tem uma população relativamente grande e tenha também uma grande extensão, tenha multinacionais, e o México a mesma coisa, tá? Vale lembrar que essas multinacionais acabaram escolhendo esses países estrategicamente. Mas e os outros países? E um país, por exemplo, igual o Uruguai, e um país menor, por exemplo, igual o Equador, e um país pequeno, por exemplo, igual o Belize, na América Central. As multinacionais elas mandam para lá o produto pronto, tá? Elas não vão criar lá uma filial porque não compensa, tá? Então esse é o processo de industrialização das multinacionais em relação à América Latina. Uma coisa interessante, tá? O México ele acabou se beneficiando nas últimas 2 décadas aí, na questão referente ao NAFTA, ao bloco estadunidense, tá? Então o México ele acabou ganhando várias empresas aí ligadas à montagem. Essas empresas elas acabam assim empregando muita gente, tá? Acabam criando emprego nos Estados Unidos, mas vale lembrar que não é o ideal esse tipo de coisa também, porque mesmo o México hoje, ele avançando bastante, mais do que até o Brasil e mais do que a Argentina, nessa questão de montagem de produto, de indústrias, basicamente indústrias aí de montagem, vale lembrar que esse tipo de indústria ela não traz muitos benefícios, tá? Porque ali você não tem o desenvolvimento de tecnologia, nessas áreas são áreas onde o imposto é reduzido, então o país ele ganha emprego, mas ele não arrecada muitos impostos, tá? E uma coisa interessante também, tá? Essas empresas estão se beneficiando de salários muito baratos, tá? Então, assim, o México ele acabou ultrapassando o Brasil em alguns aspectos, principalmente aí na questão de exportação de produtos aí industrializados, mas lembrando que não são indústrias mexicanas, tá? São indústrias aí ligadas aí à multinacional, indústrias maquiladoras, tá? Então é interessante eu ter essa visão também, tá? O ideal é todo país ele mesmo desenvolver a sua indústria, ele mesmo desenvolver a sua tecnologia, seu know-how tecnológico, tá? A sua mão de obra, tudo isso é interessante, tá? O seu engenheiro, a sua produção, isso é muito interessante, tá? E aí eu tenho uma coisa que vocês não podem esquecer, a diferença entre uma empresa estatal e uma empresa privada, tá? Empresa estatal, uma empresa que ela é administrada pelo governo. Então tem estatais brasileiras que pertencem ao governo brasileiro, estatais argentinas, estatais mexicanas, estatais chilenas, né? E eu tenho do outro lado, na outra ponta, empresas privadas, que são empresas o quê?
de uma pessoa, de um grupo de pessoas, né? E essas empresas podem ser multinacionais ou podem ser até empresas nacionais, tá? Uma onda hoje que vem assolando a América Latina de modo geral é a venda dessas empresas estatais, tá? O governo vender empresas dele para a iniciativa privada. Vale lembrar que esse é um processo que ele tem que ser muito bem analisado, que ele tem que ser muito bem estudado, porque existem empresas que são estratégicas, existem empresas que são lucrativas, tá? Tem empresas que são mal administradas. Você pode mudar isso aí com alguma lei, com algum estatuto, tá? E uma coisa que assola muito a América Latina hoje é a questão do Estado mínimo. O Estado ele vender tudo dele e não ficar com nenhum tipo de empresa. Até mesmo os países desenvolvidos, eles possuem empresas deles sim, tá? Então, dentro da América Latina, é interessante a gente pensar nesse processo industrial. O pouco de empresa nacional que eu tenho, o pouco de empresa estatal que eu tenho, a tendência que os países desenvolvidos eles pedem ou eles querem é que essas empresas sejam vendidas, né? Sejam absorvidas, sejam incorporadas a outros grupos. E aí a gente precisa analisar até que ponto isso é válido ou bom para o país, certo? A gente encerra a nossa aula aí, que é mais um pedacinho aí, falando mais um pouquinho aí de processo de industrialização. A gente vai se vendo aí no decorrer da semana, né? Qualquer dúvida vocês podem me mandar uma mensagem, a gente vai se falando aí, certo? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.